prazer enorme estar participando aí do segundo Gastrepato Manaus. Agradecer o convite da doutora Cristina. Eu fiquei responsável de falar sobre as novidades em propedêutica na gastroenterologia. Meu nome é Thiago Cardoso, eu sou cirurgião e endoscopista digestivo. Confesso a vocês que quando recebi esse tema, essa foi a minha cara, um susto, porque realmente é uma complexidade você lidar com novidades em qualquer área da saúde, principalmente na gastroenterologia, em que todos os momentos novas tecnologias vão saindo. Então, até cheguei a desconfiar da amizade da doutora Cristina comigo, mas depois eu vi que, na verdade, ela fez um grande benefício para todos, que é um tema muito importante. A novidade que a gente traz aqui, como que eu abordei esse tema, então? Eu acabei pegando um pouco do sistema digestivo e, órgão a órgão, fui elaborando algumas novidades que vêm acontecendo e coisas que eu considerei mais relevantes para falar para vocês hoje aqui no tempo que a gente tem. Então, o primeiro órgão que eu peguei foi o esôfago. Tá? O esôfago, do que eu escolhi, foi o esôfago de Barrett. Em 2022 foi lançado um novo guideline sobre o manejo do Barrett. É um guideline muito interessante, tá? Está aqui disponível para vocês. E nesse guideline, o que eu acabei selecionando foi a respeito do manejo do esôfago de Barrett em relação ao uso de tecnologia de imagem. Então, de cromoendoscopia, né, de cromoscopia digital, que é uma técnica de imagem, de luz, em que você joga um grau diferente de banda de imagem e você consegue caracterizar melhor as lesões mucosas. Então, esse trabalho mostrou aqui uma comparação entre a NBI, que é um tipo de luz em endoscopia, com a luz branca normal e as biópsias standard para acompanhamento do esôfago de Barrett. A gente sabe que o esôfago de Barrett é um fator de risco que pode progredir para o câncer esofágico, e esses casos precisam ser acompanhados. E a tecnologia de imagem auxilia a gente no acompanhamento desses pacientes. A vigilância endoscópica para a displasia no esôfago de Barrett, com biópsias aleatórias, que é o protocolo padrão, que é o protocolo de Seattle mais utilizado, é a principal ferramenta diagnóstica para monitorar a progressão clínica para o adenocarcinoma no esôfago de Barrett, tá? Como alternativa a esse método padrão, a endoscopia com banda estreita, que é a NBI, oferece biópsias direcionadas, que melhoram a detecção da displasia. Ele tem uma alta precisão diagnóstica da detecção da displasia, com uma sensibilidade, especificidade razoáveis, um valor preditivo bem elevado e um valor preditivo negativo de 84% para a detecção dos graus de displasia. A biópsia guiada por imagem de banda estreita demonstrou alta acurácia diagnóstica e pode constituir um substituto válido para as biópsias aleatórias na vigilância endoscópica da displasia do esôfago de Barrett. Então, se eu tenho um esôfago de Barrett aqui mostrando apenas a imagem, isso é uma imagem padrão de endoscopia na luz branca. Então, a gente vê algumas projeções mucosas aqui na região da transição do esôfago com o estômago. E aqui a luz diferente, que é o NBI. Então, a gente consegue ter uma visualização e uma caracterização da mucosa melhor, o que direciona a nossa biópsia e pode melhorar a acurácia diagnóstica para esses pacientes. Também pode ser utilizado, e aqui eu selecionei, com o auxílio do software de inteligência artificial. Então, esses pacientes, eles podem também ser colocados em inteligência artificial, em que ele detecta as lesões para a gente. Esse trabalho mostrou que quando você usa a luz branca ou NBI, existe uma diferença na acurácia também. Você tem um melhor diagnóstico e menos falso positivo. Na luz branca, vocês vejam aqui na figura C, que ele detectou uma área que na NBI não foi detectada como uma lesão possível, tá bom? O estômago. Do estômago, eu acabei selecionando esse vídeo aqui do Dr. Carlos Robles, que é um endoscopista equatoriano, muito bom, e que ele vai mostrar para a gente, basicamente, uma imagem de uma lesão gástrica precoce, uma lesão deprimida, e essa lesão já havia feito endoscopia por 2 vezes, e foi biopsiada 2 vezes, e as 2 vezes veio negativo para tumor. Quando a gente está durante o treinamento de endoscopia e vai ler na literatura, sempre a recomendação é que seja feita a biópsia da borda da lesão, né? Das bordas da lesão, os bordos.
No caso desse paciente, através da cromoscopia, que é essas luzes diferentes que eu falei para vocês, e da magnificação de imagem, o Dr. Carlos detectou que a lesão tumoral está predominantemente no centro da lesão. Então, aqui ele mostrando no centro da lesão que ele perde totalmente o padrão mucoso, vascularização anômala, são características de lesões neoplásicas, e a biópsia foi direcionada para essa área e o diagnóstico foi realizado desse paciente. Então, mais uma vez, a tecnologia de imagem e a cromoendoscopia direcionando a biópsia desse paciente e melhorando a acurácia diagnóstica. Nesse caso, ele até chegou a realizar uma endoscopia diferente, que é uma endoscopia confocal, que a gente chama, em que você praticamente tem uma visão microscópica e consegue dar um diagnóstico muito mais preciso desses pacientes. Pulando um pouco para o pâncreas, para falar de sem dúvida, um método diagnóstico que mudou muito a conduta nos pacientes com lesões pancreáticas e também lesões subepiteliais gástricas, que é a ecoendoscopia, lesões subepiteliais de esôfago, entre outros órgãos. A ecoendoscopia, ela é um método não tão novo, né? Um método que aí surgiu mais ou menos na década de 90, então já tem bastante tempo, mas que em Manaus a gente vem trabalhando há um tempo menor, né? E ela é muito utilizada na caracterização dessas lesões, como eu falei, lesões subepiteliais, e também na caracterização das lesões de pâncreas, são as principais indicações dela, tá? Aqui a SGE, que é a Sociedade Europeia de Gastroenterologia, ele recomenda a ultrassonografia endoscópica como a melhor ferramenta para caracterizar as lesões subepiteliais. Então, imagine, se eu tenho uma lesão que está abaixo da camada mucosa, na endoscopia normal, se eu fizer uma biópsia ali, eu vou pegar só a mucosa e não vou conseguir caracterizar a lesão. A ecoendoscopia é justamente isso, ela associa o método de ultrassom com o método endoscópico, então eu faço uma ultrassonografia e consigo detectar as lesões que estão abaixo da camada mucosa e eventualmente retirar fragmentos delas. Isso não é novo, como eu disse, então alguns trabalhos aqui só para citar, desde 2014, com o uso da ecoendoscopia digestiva na prática clínica, na utilidade das avaliações de pâncreas. 2012, revisão médica de literatura sobre a abordagem diagnóstica em pâncreas da ecoendoscopia, e eu trouxe um vídeo aqui para a gente avaliar, para a gente poder ver como é que funciona isso na prática. Então, é um paciente que tinha uma suspeita de uma lesão pancreática, é um paciente que não era candidato à cirurgia e precisava de uma biópsia para diagnosticar. Então, a ecoendoscopia é importantíssima e fundamental nesses casos. A gente consegue caracterizar bem a lesão aqui, mostrando a lesão e delimitando a lesão pancreática e coletar material dessa lesão. Então, tirar fragmentos através de uma agulha, você biopsia, como esse caso aqui, realizando a biópsia da lesão e coletando fragmento para que esse paciente tenha um diagnóstico histológico e possa ser tratado posteriormente com quimioterapia. Há também um excelente método para avaliar as lesões císticas do pâncreas, tá? Nas lesões císticas pancreáticas, é um excelente método diagnóstico. Na pancreatite crônica, nos casos de pancreatite aguda de etiologia indefinida, indeterminada, para avaliar a microlitise, é um método que realmente veio para impactar demais nos tratamentos do pâncreas e das lesões subepiteliais, principalmente. Passando um pouco para uma outra parte do trato gastrointestinal, que é o fígado e a via biliar, a gente tem os métodos diagnósticos endoluminais, né, a colangioscopia peroral. Aqui eu trouxe um caso de um paciente com uma estenose, tá? Isso foi diagnosticado através de uma CPRE, um exame de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Então, notem que aqui é o aparelho, aqui é a via biliar distal, né? A vesícula biliar aqui contrastada, a gente tem uma área aqui que não contrasta praticamente e uma dilatação da via biliar intrahepática. Essa área que não contrasta sempre foi um desafio para a gente fazer o diagnóstico disso. Será que é um tumor? Será que é uma lesão benigna? E isso sempre causou muita dúvida na hora de tomar a conduta com o paciente. E a
a colangioscopia, que é o spyglass também chamado, ela trouxe um método a mais para que a gente pudesse avaliar e fazer a biópsia dirigida dessas lesões. Inclusive, foi relatado em 2020, agora saiu uma nova classificação sobre o diagnóstico dessas lesões, a classificação de Mônaco, em que você caracteriza as lesões, você pode inferir se essa lesão é maligna ou benigna, até mesmo antes da biópsia. É claro que você vai fazer a biópsia ali durante o procedimento. Então, mostrando como é que é feito, né, através daquele aparelho de CPRE, a gente passa pelo canal dele, esse colangioscópio, que é um aparelhinho que entra dentro da via biliar para avaliar, e esse aparelho vai detectar as áreas de estenose, como é esse caso aqui, uma estenose biliar, uma lesão vegetante para a luz aqui do colédoco, e ali em cima a gente consegue até caracterizar bem aqui a confluência dos ductos hepáticos, e você tem uma pinça, um material menor que você consegue biopsiar essa área e dar o diagnóstico diferencial entre uma estenose benigna ou maligna, que muda totalmente a nossa conduta. Se for uma estenose maligna, você pode ir para uma cirurgia ou passar um stent metálico. Se é uma estenose benigna, eventualmente você consegue tratar por endoscopia, com dilatação e prótese plástica. Então, muda totalmente a abordagem dependendo do achado. Então, o spyglass é um excelente método para a caracterização das lesões estenóticas da via biliar, de característica indefinida, e também é um excelente método para que a gente possa fazer a fragmentação dos cálculos maiores, dos cálculos difíceis. A gente pode fazer litotripsia desses cálculos e depois fazer a extração dos mesmos. Aqui, sobre a classificação de Mônaco que eu falei, então, ele usa características da lesão para tentar diferenciar entre lesões benignas ou lesões malignas, basicamente, algumas características de vascularização, se tem ulceração, se tem projeção para papilar, qual é o pitch partner dessa lesão, se tem estenose, qual é a simetria dessa estenose, são utilizados para a gente tentar usar os critérios e classificar esse paciente entre uma possível lesão maligna ou benigna. Outro método que a gente vai passar aqui para o intestino delgado é, sem dúvida, a cápsula endoscópica, tá? Então, como o próprio nome já diz, é uma cápsula em que o paciente ingere essa pequena cápsula e ela filma todo o trato gastrointestinal. Essa cápsula endoscópica ela é muito utilizada para diagnosticar principalmente sangramento de origem determinada. Então, a gente consegue ter o acesso por endoscopia do trato gastrointestinal alto e por colonoscopia do trato gastrointestinal baixo. Mas precisamos, para avaliar o delgado, de uma enteroscopia, seja ela por cápsula ou por um enteroscópio de duplo balão, tá? Aqui um trabalho mostrando sobre o uso da cápsula nos pacientes com sangramento gastrointestinal com endoscopia negativa, que mostrou que esses pacientes, cerca de 20%, conseguem ter o diagnóstico com a realização da cápsula após uma endoscopia negativa. Tá? Outra utilidade da cápsula endoscópica, sem dúvida, é na doença inflamatória intestinal, que você utiliza para avaliar esse delgado, ver se tem ulcerações, na doença de Crohn, principalmente, é um método muito útil. Só mostrando como é que ela é feita, né, a imagem da cápsula, como é que fica. Então, essa cápsula é ingerida e é adquirida imagem, uma gravação de imagem, que posteriormente o médico vai avaliar e fazer a leitura dessa cápsula, ver se identifica áreas de sangramento, algumas lesões, presença de inflamação no intestino é fundamental, tá? Então, só mostrando aqui o exame, como é que fica, e a qualidade da imagem realmente fantástica hoje em dia, tá? Aí, o único cuidado com a cápsula endoscópica que a gente tem que ter é avaliar se esse paciente não tem estenoses, tá? Porque isso pode ficar impactado e pode funcionar como um corpo estranho. Esse é um caso de um paciente que tinha doença de Crohn. Ele fez uma cirurgia e tinha uma estenose dessa cirurgia, na anastomose ilho-transversa, ele fez uma colectomia direita, e por algum motivo ele teve que fazer uma cápsula para avaliação dessa doença de Crohn durante o acompanhamento pelo médico assistente, e essa cápsula ficou retida, ficou presa, ela não saiu. E esse paciente já estava há 2 anos com essa cápsula, a gente fez o procedimento, uma colonoscopia dilatou a área da estenose, identificou onde estava a cápsula ali, usou o raio-x e usou a colonoscópio para nos guiar, e fez a captura da cápsula
endoscópica e retirada da mesma após a dilatação, um procedimento bastante interessante. Uma das coisas que pode ser utilizado para evitar essa situação é você utilizar a cápsula de patência, que é um método que pode fazer com que esse tipo de situação não ocorra. Último aqui, o cólon, né, o último segmento do intestino que a gente vai falar. Do intestino, sem dúvida, o que tem de mais novo assim, na propedêutica e na avaliação é o uso de inteligência artificial para a detecção de lesões. Tá? Então, um sistema automático de detecção de pólipos, detecções de adenomas. Esse sistema, ele acaba levando a gente a ter uma melhor acurácia diagnóstica. Você aumenta a taxa de detecção de adenomas em colonoscopia. Isso muda totalmente o resultado dos pacientes a longo prazo. Tá? A gente sabe que a taxa de detecção de adenoma é um dos critérios de qualidade em colonoscopia. E também diminui a taxa de pólipos perdidos durante uma colonoscopia. Portanto, ele melhora os resultados dos colonoscopistas em geral. Tá? Como é que é esse método aqui? Uma colonoscopia normal, que é acoplada a um software de imagem de alta definição e tecnologia, e esse software, ele sinaliza onde tem uma lesão polipóide, onde você passaria desapercebido, ele te mostra que tem uma lesão ali que você precisa avaliar. E não só isso, ele é capaz também de, além de mostrar a lesão, através de dados e inteligência artificial também, ele consegue te dizer que tipo de lesão é essa. Se é uma lesão provavelmente neoplásica ou se é uma lesão provavelmente displásica. Aqui, ó, vocês vejam que ele detecta a lesão e já fala para a gente que essa lesão é hiperplásica ou se é uma lesão neoplásica. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar no tempo aí que a gente tem. Fico à disposição para caso tenha alguma discussão, espero ter contribuído e agradecer novamente a doutora Cristina por participar desse evento brilhante. Obrigado.